Filipenses. Amém? Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos meditar na palavra do Senhor. No versículo 6, que diz assim: não, quem achou, diga amém? Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Amém? Feche os olhos. Grande Deus, fala conosco nessa noite. Temos fome e temos sede, ó Deus. Toma cada vez que entra por essas portas. Você conhece o coração de cada uma dessas pessoas. Por aqueles irmãos que por motivo diverso não puderam ouvir, mas nessa noite queremos ouvir a tua voz. Toma o lugar de honra, fala conosco nesta casa. Coloca anjos guardando esse lugar. Que eu sei que nós temos derramado sobre cada vida nesse lugar, que possamos receber de ti uma porção nova, em nome de Jesus. Sentar, irmão, sentar. Estava em casa lendo essa passagem. Em Filipenses capítulo 4, aqui no versículo 6, e muito me chamou a atenção. Eu queria falar com os irmãos de uma situação que tem acometido não só o Brasil, mas o mundo todo, que é a preocupação. Fala comigo, preocupação. É a ansiedade, a preocupação. Ele só fala, não esteja inquietos por coisa alguma, porque a ansiedade é um perigo na vida do cristão, pois é causada única e exclusivamente pela dúvida. Toda pessoa ansiosa não crê na providência divina, justamente porque as dúvidas estão em alta e a fé em baixa. Aí está a razão pela qual agem movidos pelas emoções, aumentando ainda mais o seu sofrimento. A fé plena e a confiança na palavra de Deus são o segredo para eliminar a ansiedade e a preocupação causadas pelos problemas, como diz ali no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. Você diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas preocupações, as nossas causas, sejam todas conhecidas diante de Deus. Então, o conselho que o Senhor nos dá é esse: não estejais inquietos por coisa alguma. E muitas das vezes as pessoas esquecem que tem um Deus vivo, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, e fazem da preocupação seu travesseiro. Então, a preocupação é uma demonstração de dúvida, não de certeza. E a preocupação, ela tira o foco das promessas. Enquanto a fé sobrenatural nasce de Deus, a dúvida nasce do diabo. Então, vê bem, a nossa fé sobrenatural, o que dizer sobrenatural? Ela age de uma forma que você consegue ver Deus tirar a água da rocha. Você consegue ver o impossível acontecendo. Mas quando você fica preocupado, você anula a sua fé. Porque a preocupação, ela é o oposto da nossa fé. Ela atrapalha-nos a ter comunhão com o Senhor. Por isso é importante você entender a quem você deve alimentar na sua vida. A sua alma ou o seu espírito. Nós falamos de manhã que as pessoas, acontecem muitas coisas na vida do ser humano, e o nosso cérebro é o seguinte: quando acontece algo que vem nos impactar, em tudo, ele vai procurar uma resposta lá na consciência, na subconsciência. E muitas das vezes
nós não estamos processando as informações que nós recebemos. Nós pegamos a palavra, não damos vazão à palavra, às vezes, não examinamos a palavra como é para examinar, aí temos dificuldade de conviver com Deus e receber suas promessas. Aí quando somos atacados por alguma coisa, o nosso cérebro vai lá na subconsciência e buscar uma resposta para aquilo. Mas se nós não tivermos alimentado o nosso espírito com o que Deus ensina através da sua palavra, com as experiências que nós temos de vida, o cérebro não encontra a resposta e nós ficamos no vazio. E no vazio, damos oportunidade para ele implantar na nossa vida o que ele quer. Aí vem as preocupações. Então nós, quando ficamos preocupados, nós trazemos coisas que é para resolver daqui uma semana, dias, meses ou anos, trazemos para o agora. E nesse agora, nós deixamos de viver o presente, porque trazemos o futuro para o presente, anulamos o presente e matamos o nosso futuro. Então temos que ter essa consciência de que a preocupação nos rouba o melhor de Deus. A preocupação nos rouba as promessas do Senhor. E quando são as pessoas que andam preocupadas diuturnamente, porque a preocupação bate a porta de cada pessoa. A preocupação ela vem e se nós dermos vazão à preocupação, nós paramos de viver. Por isso nessa noite eu queria falar em você estar criando um horário específico, é o horário da preocupação. Você vai ver como funciona. Você criar um tempo específico para se preocupar. Porque muitas das vezes você está resolvendo algo importante, tratando de alguma coisa, e cada momento vem aquela preocupação. Tu tem que ter sabedoria para buscar em Deus coisas que dão esperança a você. Para aquele pensamento não tirar você do foco. Amém. Porque as pessoas, muitas das vezes, baseadas na preocupação, diminuem essa busca ao Senhor. A pessoa para de buscar a Deus, preocupado sempre com coisas que estão por acontecer. Muitas delas já têm resposta do Senhor. Mas naquele momento, o diabo te aguça para que você fique preocupado com uma coisa que está por acontecer. Você duvida de Deus. E o Senhor diz aqui em Mateus, como nós lemos aqui, esse livro de Mateus ele é muito forte, esse versículo, onde ele diz aqui no versículo 34 do capítulo 6, não sejam inquietos por coisa alguma, por coisa alguma, por coisa, aqui no versículo 6 de Filipenses 4, não sejam inquietos. E em Mateus só mostra que nós lancemos no Senhor as nossas preocupações. Por quê? Elas vêm para nos tirar do foco. Isso me faz lembrar, cerca de 34 anos atrás, quando ali a minha esposa Antônia estava de resguardo do Jonatas, meu filho. Tinha uns 4 dias de nascido. E ali eu lembro que estávamos em casa, ali, findando a semana, de repente a minha falecida cunhada chega. E como a Antônia tinha 4 dias de gravidez, de resguardo, estávamos aí poupando de muitas coisas. E quando ela chega, ela faz um sinal para mim. Eu vi naquele sinal que alguma coisa chegou de repente, algo tinha acontecido. E aí eu não deixei que a minha esposa ouvisse nossas tratativas. Deixei a minha esposa aí fazer alguma coisa e tal. Ela falou. Quando ela falou que a mãe dela havia falecido, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Minha esposa é a mais velha dos filhos. Dos 6 filhos, ela é a mais velha. Como é que eu vou sepultar a mãe dela sem que ela saiba? O que eu vou fazer? E aí eu falei, vou buscar uma resposta em Deus. E ali, eu deixei ela em casa, corri para a sede, falei com o missionário. E estavam ali as irmãs de oração. Falei, irmão, vamos orar. Acabei de receber uma notícia agora que a minha sogra faleceu. Teve um infarto fulminante. E a minha esposa está 4 dias de resguardo. Só como posso sepultar a minha sogra sem ela saber como vou fazer? E fomos orar. E oramos ali, missionários, irmãos, demos as mãos, começamos a orar. E aí, Deus, ao final daquela
oração colocou uma paz no meu coração. Eu fui pedindo sabedoria ao Senhor. Voltei para casa para ter que tomar uma atitude. E aí, calçado com a palavra do Senhor, sentindo uma graça do Espírito Santo, cheguei para ela e falei: filha, vamos ter que ir lá em Caxias, sabe? Porque sua mãe não estava muito bem. Aí ela: vamos sim. E eu fui conversando com ela no caminho, pegamos o primeiro ônibus e fui tratando com ela. E falei: filha, olha, o caso dela é bem sério, tá? E Deus foi me dando direção ali. E porque no início, quando a minha cunhada começou a falar, me batia aquela preocupação de falar com a minha esposa, ela dar um problema qualquer, tentou me parar. Mas ali, depois da oração, nós saímos, eu fui conversando com ela, preparando o terreno, e Deus foi me dando direção, eu falando com ela: olha, ela estava bem mal, tá? E andamos mais um pedaço, descemos, pegamos o outro ônibus, eram duas condições, três, melhor dizendo. Chegamos no segundo ônibus, eu falei: filho, você tem que estar preparado, porque ela estava no estado bem crítico, tá? Então tá bom, vou lá pra minha mãe. E fomos chegando, quando eu peguei o terceiro ônibus para chegar lá, falei: filho, o caso dela é tão sério que ela veio a falecer. Só que no caminho, o Espírito foi preparando o coração dela, e quando chegou lá, ela estava, sentiu a morte da mãe, mas não me causou nenhum dano, fisicamente falando. E ali, nós fizemos o sepultamento, glorificamos ao Senhor, e à noite, para vir voltar para casa, agora estava a família toda, os irmãos, os netos da minha sogra, ali a família, os 4 casais, e aí, mas a minha esposa estávamos para voltar para casa. E interessante que naquele momento, diante daquela dificuldade toda, por nós termos confiado no Senhor, foi um momento que nós aproveitamos a dor daquela família, daquelas famílias que estavam ali. E naquele momento ali Deus nos deu direção. Passamos ali a noite, madrugada nós saímos. Mas antes de nós sairmos, o Espírito Santo colocou uma palavra nos nossos lábios ali. E por ter confiado no Senhor, nós ali, ao conversar com aquelas pessoas, começaram a chorar e todos renderam-se ao Senhor Jesus. Todos eles se converteram. Eu louvo a Deus por isso. Todos eles levantaram a mão para o Senhor para aceitar o Senhor como Salvador. Mas naquele momento crítico, em que a fé estava sendo atacada, por nós termos resolvido confiar no Senhor, no momento de dor, o Senhor abriu as comportas e todos eles se converteram. E foi naquele momento, apesar da dor da perda da sogra, mas no fundo havia uma paz foi colocada no nosso coração, porque todos eles se converteram. Eu louvo a Deus que daí vieram agora os filhos, já tem netos dos diversos lados dos filhos, mas tudo baseado na palavra. E no momento de dor, o Senhor nos trouxe aquela cura, vamos dizer assim, de um problema que era a morte de um, mas a salvação de quase 8 pessoas ali. Então nós vemos que dificuldade todos nós passamos. Nós passamos por situações de aperto. Mas o que o diabo faz nesse momento? Causa-lhe uma preocupação. E quantos param de caminhar preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir? Quantos dão muitas das vezes resposta para essas perguntas com as desculpas que o diabo coloca na nossa vida? Mas essa noite, que você possa entender que a preocupação ela é uma arma maligna contra a tua e a minha vida. A preocupação, ela é uma palavra substantiva feminina. Ela é a prevenção e opinião antecipada de uma primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. Então, quando você está preocupado, ansioso, desperta essa situação que você para de viver o momento ali e se preocupa com algo que talvez nem vá acontecer. Só que nesse momento, o diabo faz com que você ache normal. Você ter algum pensamento para algo que está para acontecer e planejar aquilo até é normal. O pior, quando aquilo fica demasiadamente preocupante, a ponto de você parar de viver o presente. Tudo em demasia é uma patologia, é uma doença. Tudo em demasia. E o diabo vai, ele vem e atua
desconfiar de Deus. Aí quando você desconfia de Deus, você entristece o Espírito Santo. Então a preocupação, ela faz isso. Você perder a consciência de que você tem um Deus, que é o Deus do impossível. Você passa a duvidar. Você passa até a confiar em pessoas. Você passa a confiar na força do braço e desconfia de Deus. Porque a palavra não encontra morada no coração, porque a ansiedade atrapalha de frutificar o que você ouviu do Senhor. Então que você possa nessa noite entender que a preocupação separa você de todas as promessas do Pai. Amém. A ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sentimentos moral, inquietação, aflição, afligimento e agonia. Então, a preocupação, quando ela atinge o nível tal nas nossas vidas, ela causa doenças. Ela pode causar muitas coisas psicossomáticas no corpo físico. Causa sintomas que fazem com que a pessoa pare de caminhar. A preocupação. Então que você possa entender que quando você está preocupado, você tem que buscar o Senhor, descansar em Deus, irmão. Tira da sua mente aquela situação. É por isso que o Senhor nos manda, lá no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. O Senhor nos diz o seguinte no capítulo 3, no versículo 21, que devemos trazer à memória tudo aquilo que nos dá o quê? Esperança. Então, na hora que você receber um dado de preocupação, traga à memória o milagre que Deus fez na sua vida. Traga à memória naquele momento alguma coisa que vai sufocar aquele dado maligno do inferno. Traga à memória naquele momento alguma coisa que ocupa o espaço vazio que o inimigo encontrou. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos descansados na palavra do Senhor, examinar a Escritura como o Senhor ensina. Porque o Senhor nos dá uma recomendação lá em Oséias 4, 6, parte A. O Senhor diz: o meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então o que rouba o crente da presença do Senhor? É a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é que traz a preocupação. Porque se nós estivermos balizados com a palavra, todos nós iremos receber dados de dúvida, de preocupação. Só que nós iremos que anular o como? Trazendo a esperança que Deus é fiel. Amém. Trazendo a esperança que Deus fez, Deus faz e Deus vai fazer. Deus fala em Salmos 46, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que ele fala aquietai-vos? Porque o Senhor sabe que eu e você somos propensos a nos preocuparmos demasiadamente, a ponto de vir estar tendo culto na presença do Senhor, pensando numa situação para resolver amanhã, desfocado totalmente do que Deus fez, está fazendo no ambiente às vezes. Às vezes está curando alguém com a doença de alguém, abrindo os olhos, convertendo outros, mas a preocupação nos faz perder o foco. Nós ficamos sem entender que Deus está no ambiente. Então é muito perigoso nós cedermos espaço para a preocupação. A preocupação, ela causa equívocos. Se você ver aqui em Filipenses mesmo, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim, ó: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas ansiedades em glória em Cristo Jesus. Deus diz que Ele suprirá todas, mas a preocupação nos faz duvidar. A preocupação nos faz duvidar que Deus é suficientemente bom e poderoso para suprir as nossas necessidades. E é por isso que às vezes buscamos respostas em outros lugares. Aqueles irmãos que muitas das vezes começam a buscar profecia e revelação em vários lugares, porque não confiam no que a palavra fala. E é por isso que o diabo vem e se manifesta e dá a resposta que a pessoa quer ouvir. Não que precisa ouvir, mas o que quer ouvir. Então é muito perigoso o crente ficar desfocado da palavra do Senhor e viver preocupado. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 7 ali, que não devemos separar da nossa boca o livro dessa lei, mas que nós devemos meditar nela de dia e de noite, para termos o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Porque a preocupação vem
vem para nos derrubar. A preocupação vem e o diabo começa a tocar em pontos que vão fazer com que a gente pense que é necessário estar preocupado. A preocupação, a pessoa acredita que a preocupação ajudará a resolver os problemas de amanhã. O diabo nos faz entender que eu tenho que ficar preocupado, sim, que eu ficando preocupado, eu vou resolver os problemas de amanhã. Só que eu me preocupo com amanhã e paro de viver o hoje, porque eu trago o problema de amanhã para hoje. Eu começo a me preocupar com aquilo que está para acontecer amanhã, duvido que Deus pode mudar a história, que Deus é o Deus do impossível. Eu não vivo hoje, nem vivo amanhã, porque amanhã o que será amanhã vem para hoje. Eu mato o meu hoje e antecipo amanhã. Tudo que o diabo quer. Por isso que muitas pessoas param de buscar a Deus, irmão. Você vai ver em Hebreus 10:38, só diz: o meu justo viverá da fé. Não é da preocupação, não é da ansiedade. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos que a Bíblia tem resposta para todos nós, em toda e qualquer ocasião. Mas é a preocupação que nos faz desinteressarmos da palavra de Deus. Sim. A preocupação nos empurra para distante de Deus. Porque nós entristecemos Ele. Nós duvidamos dele. Imagine um pai, uma mãe, duvidar do seu, ter a dúvida do seu filho. Você fazendo tudo para alimentar, para sustentar, para dar uma educação, para ajudar a construir o seu caráter. Como eu falei de manhã, a criança tem até os 7 anos para aprender, começa a formação do caráter. E tem criança, e quem é todo jovem, todo adolescente, tem situações na mente do jovem que isso vai só estar fortalecido, formado e fortalecida aos 16, 17 anos. Muitas das vezes, nós não nos preocupamos em ensinar o nosso filho a caminhar no Senhor, a temer o Senhor, a andar segundo a palavra do Senhor. Aí não ensinamos, o inimigo coloca no caminho alguém que vai ensinar. Coloca na internet, coloca no colégio, na condução, na rua. Por quê? Nós entendemos que devemos ensinar o nosso filho a conhecer a Deus, a entrar nos propósitos da palavra, a entender qual é o processo de Deus para a nossa vida como cristão. Mas não nos preocupamos com isso. Nos preocupamos com coisas, às vezes, que não tem interesse. E quando os nossos filhos vão encarar o mundo, são agredidos pelo mundo. Porque estarão com a super proteção nossa que vai tirar a pessoa de ser construído o seu caráter. Aí chega aos 16 anos, já tratando de assuntos, ou sendo jogado da sua vida assuntos que ele estivesse se envolvendo no processo normal, ele teria maturidade para resolver. Mas por não ter sido criado no temor do Senhor, como ele disse, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Nós ensinamos. Olha o que acontece, vai ficar agora um jovem, um jovem, que de repente vai querer construir família, mas vai viver constantemente preocupado, porque não tem maturidade, porque não teve tempo, ou teve tempo, não aproveitou o tempo de conhecer a Deus. Então nós temos que ensinar os nossos filhos, sim, porque não é nesse mundo pós-moderno, as coisas vêm a galope. As coisas vêm de uma maneira que nós temos que ter consciência, que precisamos ensinar os nossos filhos quem é Deus. Como agir com Deus, como ter temor de Deus, porque a preocupação virá. Senão você vai criar um filho, uma filha, e mais tarde vai sustentar a sua família e a família dele ou dela. Porque não permitiu que aquela pessoa crescesse. Aí a preocupação vai morar naquela vida. E o diabo vai atacar, não adianta. Podemos fazer o que for agora e proteger em demasia os nossos filhos agora, é matá-los para o futuro. Porque no futuro, na idade em que terá que resolver suas coisas, cadê a maturidade? Aí vem a preocupação. Por isso que você vê quantos jovens se suicidam. E não é só jovem pobre, não. Quantos se suicidando? Por quê? Porque nós temos visto nesse mundo pós-moderno, nós não temos ensinado os nossos filhos o caminho em que devem andar, irmão. E quantos jovens não conseguem crescer? Continuam jovens com 20, 30, 40 anos, jovens, dão trabalho para pai e para mãe, porque não cresceu. Aí sempre preocupado. E essa preocupação não deixa que ele cresça aquela criança. Nós temos que entender, nós temos que dar lugar a Deus na nossa vida, mas é lugar com a realidade. Por quê? Porque a preocupação vai atingir essa vida.
Lá na frente vai ter um momento de tomar posicionamentos e atitudes que a mente não terá maturidade suficiente para responder. E aí nesse momento vai fazer falta etapas que foram puladas, etapas que foram ali anuladas naquela vida, porque a preocupação virá. E vai ter um momento que a pessoa vai ter que tomar decisões próprias. E nesse momento tem que se ter maturidade para entender que só Deus tem na tudo na minha vida a resposta que nós precisamos. Então que você possa entender que a preocupação bate na porta de todas as pessoas. Sim. Só que você tem que aprender em Deus. E hoje você vê na internet aí os profissionais que trabalham com a psicologia, a psiquiatria, com a terapia, conselheiros, mentores que vão ajudar a pessoa a criar esse momento. Tem um tempo certo. Vou finalizar os exemplos, irmãos, vamos orar nesse sentido, inclusive. Tem um tempo certo para você canalizar a preocupação. Tem como você canalizar a preocupação, depois você vai enxugando coisas que não eram nem necessárias, você vai ver depois, tem coisas que não eram nem necessárias, você ficar preocupadas com ela. Quando você não dá ouvido às coisas que o diabo lança na sua mente, e muitas são lixo. Você se preocupa às vezes com lixo, ou com coisas que ele faz preocupação. A você não está tendo entendimento, se para de viver, se preocupa com aquilo e anula contato com a família, anula a vida com Cristo, anula o tempo que Deus estabeleceu para você conhecê-lo melhor. Se anula por quê? Preocupado com o amanhã. E só diz, não devemos estar preocupados com coisa alguma, irmão. Tudo que o diabo quer que você e eu nos preocupemos, porque ele sabe, se nós nos preocuparmos, nós perdemos o foco. E perdendo o foco, ele ataca e nos tira do propósito. Então temos que entender que a preocupação nos afasta do Senhor. A preocupação lhe mentirá dizendo que você já está pronto ou está se aprontando para resolver o problema. Então a preocupação, ela diz, não, é necessário estar na sua vida, porque eu tenho que deixar você pronto para resolver aquilo de amanhã. Mas é uma mentira do inferno. Então a preocupação que não vem até a gente, ela quer dizer isso. Não, eu estou te alertando, te apontando que amanhã tu vai levar um susto. Ou amanhã você não vai resolver aquilo. Ou amanhã, aí você te preocupa com isso, dá ouvido a mentira dessa preocupação que é uma seta do inferno. E para de viver agora. Aí para de crescer agora. E amanhã, para resolver aquela situação, que você vai ter que estar maduro. Então o que o diabo faz? Te faz ficar preocupado agora, que você não se fortalece, você não cresce, aí amanhã você cai. Diante da preocupação. Eu te lanço um empecilho agora para você se preocupar com aquilo que Deus pode mudar na sua vida. Ainda mais se você se envolver com Deus. Nós nos envolvemos com Deus de maneira tal, crendo que Deus é o nosso sustento, a nossa resposta, que Ele é fiel para nos guardar. Como ele diz, como ele aqui, Salmo 46, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí nós esquecemos disso. Deus é o Deus que pode mudar situações, que é o Deus do impossível. Aí o que acontece? Nos preocupamos. Então dizendo, Deus, para um pouquinho, Deus. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que resolver isso amanhã. Um pouquinho só, Deus. Espírito Santo, um pouquinho só. Não, você entende. Amanhã, você fala, aqui atrás, sabem que eu sou Deus. Na beira do mar vermelho, você falou assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estavam vendo de 10 milagres sobrenatural que estavam duvidando de Deus. A preocupação nos faz duvidar de Deus no meio do milagre, irmão. Enquanto alguém está passado do Espírito Santo ali, alguém está aqui, mas amanhã eu tenho conta para pagar. Amanhã eu tenho que ir. Amanhã, isso está na casa visitando e abençoando vidas. É isso que o diabo quer, porque ele sabe que ele tira o nosso foco. E o pior, que ele nos dá desculpas, como deu para Adão e Eva. Onde tu está? Eu ouvi tua voz e me escondi. Mas por quê? Porque o que Satanás fez primeiro? Abençoou Eva. Levou ela a ficar o quê? Preocupada em querer ser mais sábia do que Deus. Ou tão nivelado com Deus. Não, ele está preocupado. Ele está. Não quer que você saiba que você pode ter a mesma sabedoria que ele. Você pode ser igual a ele. Então o diabo começa a aguçar-nos. Para quê? Para falar assim, para sairmos do foco, do propósito. Nós temos que ter essa mente, irmão. E não ficar achando que é normal vivermos preocupados. Porque o Senhor disse, não devemos nos preocupar com coisa alguma. Ah, mas não, peraí, isso é muito sério na minha vida. Como é que eu não vou me preocupar com isso? Como é que eu não vou me preocupar com aquilo? Como é que eu não vou me preocupar com meu filho? Como é que eu não vou me preocupar com a minha filha? Então o Senhor diz,
antecipadamente me preocupando com alguma coisa. Então, a pré-ocupação. Não entenda bem. Pré é o nome, como é que é significativo? Pré-ocupação. Quer dizer, não era o momento. Não era o momento. Mas eu me preocupo. Quer dizer, eu me preocupo em tudo no meu tempo. Eu paro no tempo. Trago para amanhã e o dia de hoje. Morreu. É isso que o diabo quer. Mas quando você está buscando e descansando em Deus, Deus é fiel para mudar a história de tudo na minha vida. Creia nisso. Quando a preocupação vier, vai Jeremias e traz na memória o que vai te dar esperança. Vai em Jeremias 3:21. Senhor, aquele dia eu estava assim, está passado, Deus me respondeu. Aquele dia faltou o pão, mas Deus serviu alguém. Aquele dia aquela porta de emprego se abriu. Aí o diabo falou assim, mas vem bem, amanhã, lá te vem porta. Aquele dia Deus proveu. Não, é isso que Deus quer. Você confiar nele no meio do temporal, no meio do vendaval. Mas se nós não estivermos alimentando a nossa subconsciência com as coisas do Senhor, como? Cada um de nós recebemos informações, como agora. Estamos recebendo informações do Senhor. Aí o modo como eu vou dar vazão, como eu vou pegar, onde eu vou colocar essa informação, se é num bom depósito, ela vai para a minha subconsciência. Quando acontecer aquilo que vai me chamar a atenção, que vai exigir uma experiência, uma resposta, a mente vai lá na subconsciência. Bate na porta e... Por que eu faço isso aqui? A mente vai fazer, não sei. A subconsciência fala, não sei. Se você teve experiência, deu vazão à palavra, meditou no Senhor, examinou de maneira que você conheceu a Deus, quando o problema vier, a subconsciência vai falar com a mente assim, faz isso e isso. Mas a pessoa às vezes não quer crescer em Deus. Aí o que acontece? Recebe muita informação. Mas não trabalha a informação. É igual água na geladeira. Pessoal, enche a garrafa. Daqui 3 meses você bebe água na geladeira? Duvido. Você bota uma garrafa na geladeira e deixa 15 dias para beber aquela água? Duvido. A mesma coisa é a informação que nós recebemos. Muita informação. Vou ler. E vou ver o pastor tal na internet. E vou ler o livro tal. E vou buscar a irmã tal. E vou buscar o fulano de tal. E começa a entrar de informação. Mas não dá vazão que está recebendo. Vai vir e vai embora. Você não cria experiência. Aí os problemas vêm, aí ao invés de ter resultado, porque você já aprendeu, até com os nossos erros, irmão, nós podemos aprender. Até com os erros, para não errar novamente. Isso nos dá experiência. Porque quem não aprende com os próprios erros é ignorante. Aí o que acontece? Quando vem aquela situação fortuita, quer dizer, não avisou, bateu na porta, a subconsciência não tem resposta para aquilo. Aí vem a preocupação. Porque a preocupação é um sinal de que eu estou duvidando de Deus. A preocupação diz, Senhor, dá um tempo. Você está me tirando o sono. Senhor, dá um tempinho. O Espírito Santo quer resolver, quer ajudar. Mas a preocupação me faz anular a voz do Espírito Santo. É igual falar com a criança, cala a boca. É a mesma coisa. Essa é o resultado da nossa preocupação. Ela traz um futuro para o presente, como eu falei, e mata o nosso presente. Então, coisas que Deus ia fazer um milagre amanhã, eu buscando, o Senhor nos manda buscar Ele. Aí, às vezes, ao invés de buscar o Senhor, nós estamos fazendo outras coisas. O Senhor está falando que nos preparando para o quê? Para o amanhã. Porque, irmão, Deus, Ele sabe, Ele esteve no nosso passado, está no presente e já está no nosso futuro. Então, sabe o que está reservado para mim e para você. Então, a vontade permissiva de Deus nos permite chegar em nossas vidas coisas que são preparação para viver sempre o amanhã. A gente vive agora e já está nos preparando para amanhã. Porque o meu hoje é resultado do meu ontem. Se eu me preparei ontem, estou forte hoje. Mas se eu estou fraco hoje, sem dar atenção a Deus, sem buscar Deus como Ele quer, é porque ontem eu não me preparei. Eu me ocupei com outras coisas. Aí quando eu me ocupo com outras coisas, no momento que vai ser necessário eu ter armamentos e munições para encarar aquela situação que vai acontecer, a minha mente não recebe a resposta do subconsciente. A minha gaveta mental, vou lá no subconsciente, sabe a gaveta? Não tem nada. Por quê? Porque a preocupação tirou todas elas. Então temos que ter esse cuidado, irmão, de dar vazão à palavra do Senhor.
dá vazão ao Espírito Santo, porque a preocupação vem na vida de todos. Estamos passando um momento no Brasil, por exemplo, preocupante. Muitos não estão nem interessados, muitos não falam de política, não falam disso, não falam daquilo, mas é preocupante, porque tudo depende da política. Mas as pessoas não querem saber nem da palavra sobre política. Nós temos que estar atento, irmão. E Deus está se fortalecendo para quê? Em Efésios, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, a gente fala que nós devemos estar prontos para o dia mau. Temos que estar prontos para o dia mau. Mas a preocupação nos tira o foco de prepararmos para o dia mau. Estou preparado com tanta coisa, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para buscar. A preocupação tira a nossa necessidade de buscar o Senhor. Preocupação, ela nos engana. Nós, no momento de termos condições de encarar aquilo, eu não me preparei. Aí faz com mais 5 noivas, loucas e explodidas. Estamos prontos para receber o noivo. As outras, não, na hora eu dou um jeito, na hora eu me viro. A minha experiência, eu sempre digo, irmão, nosso mundo, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. O nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele esteve do lado. Então ele conhece. Por isso somos humanos a estar preparados. O Senhor diz assim, aquele que cuida está em pé, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. E às vezes achamos que estamos de pé, não, estou firmado. Não, daqui 2 meses eu me firmo com o Senhor. Não, semana que vem eu me firmo com Deus. Não, esse é o mato do peito. Porque nós não levamos em conta que o nosso inimigo não é humano. Então não precisa não. Na hora certa eu sei o que fazer. Porque nós encaramos com normalidade coisas que são espirituais. Eu sempre digo, os problemas que vêm na tua e na minha vida, vêm no mundo natural, na vida física, mas eles são o quê? Espirituais. Não é normal. É normal uma confusão no lar? É normal um desentendimento no casamento? É normal uma gritante necessidade de dinheiro? É normal uma doença no lar insistentemente? É normal um desentendimento com parente, com vizinho, com pai, com mãe, com filho, com patrão? Não é normal, é espiritual. Mas nós temos o costume de tratar coisas espirituais como normalidade. Eu não entendo que é do Espírito, então tem que fortalecer o que é no Espírito, irmão, e não a carne. Nós temos visto na sociedade pós-moderna que tem alimentado a carne, são os prazeres da vida. Aí esquece de alimentar o Espírito. Ah, mas eu sou humano, sou crente, mas não sou demente. Aí os problemas vêm, e agora? Vai vir com eles o que? Preocupação. Por isso que muitos crentes vão ficar, irmão. Mas vão. Porque a preocupação vai tirar o crente da cara do Senhor. A preocupação vai fazer o crente estar na presença de Deus igual o filho pródigo. Estava em casa, mas não queria nada com o pai. Ah, não, quero viver a vida. Ah, não, me dá minha parte na herança. O pai nem tinha morrido. Me dá minha parte na herança. Mas, não, quero ir embora. E foi viver a vida. Aí apanha na vida. Aí quando volta, lá no meio da dificuldade, lembrou-se, eu tenho um pai que tem empregado, que estou melhor do que eu aqui passando necessidade. Aí ele volta arrependido. E às vezes falta em nós, para não sermos atolados ou acometidos pelas preocupações da vida, é o arrependimento. Nós temos arrependido das nossas obras mortas, irmãos. E temos que buscar o Espírito do Senhor com o coração contrito, para que a nossa mente não seja tomada pelas preocupações, que são as preocupações que nos levam a afastar-nos de Deus. E como eu disse, o pior é que o diabo nos dá desculpa para isso. Vou orar com os irmãos. Eu queria antes falar aqui que há um alto tratamento para a preocupação e para essa solicitude da vida. Há um alto tratamento, inclusive. Está comprovado cientificamente que atividades físicas, dietas saudáveis, um sono regular, exercícios, relaxamento, podem ajudar a reduzir a ansiedade. Participar
de grupo de apoio ou buscar o Senhor incessantemente, isso é importante. Participar de pessoas que vão te conduzir a Deus. Participar de pessoas que são positivas na sua vida. Porque às vezes, irmão, a pessoa está doente, como assim? Não é doente, às vezes não é fisicamente, às vezes doença espiritual. A pessoa está enferma espiritualmente e às vezes se junta com outro enfermo para pedir conselho. Está com problema no casamento, aí vem buscar ajuda. Na palavra, orar, buscar alguém que possa lhe aconselhar. Pede conselho a uma pessoa que está vivendo na carne, fora do espírito. Você fala que nada, vai arrumar a tua vida com outro, sai dessa. Arruma outra. Então a preocupação tira do foco, você começa a viver natural. Crente vivendo no mundo como natural. Você começa a não dar ouvido às coisas do Senhor, dar ouvido à coisa da carne. Quando eu falo buscar um grupo de apoio, é isso. Buscar alguém que te leve até o trono. No mundo de hoje, nós temos que nos enchermos no nosso grupo de amigos de pessoas que nos levem para o trono, irmão. E às vezes nós, nessa preocupação de estar em grupos, ou estar socialmente bem, nós temos pessoas que nos afastam de Deus, irmão. Como que a preocupação não vai encontrar espaço na vida de alguém que nos afasta de Deus? Aí vai dizer em Salmos 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Se eu me deter, eu posso ouvir. Se eu me sentar, me contamine. Se eu parar, perco tudo. Só que nós não damos atenção a isso, pensamos que sempre tem um jeito, porque eu sei como fazer. Aí quando vem a preocupação, vem com uma avalanche, e veja quantos crentes não estão caminhando mais por causa da o quê? Preocupação. Muitos, irmãos. Falei de manhã e repito agora. É bom ratificar isso. O número de desigrejados tem aumentado significativamente. E muitos, eu digo, com conhecimento, com rico conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. Pessoas que você vai conversar, se for discutir Bíblia, vai passar vergonha. Escatologia, pá, e pá. Você tem que, opa, fica na sua. Se for conversar com essas pessoas, são muito sábios. Vai para a internet falar besteira. Aí o que acontece? Cada vez cresce mais. Sabe por quê, irmãos? Com todo conhecimento, sem sabedoria, sai da casa do Senhor. Porque a preocupação vem. E quando o diabo puxa a corda, ela vem da forma que não podemos resistir. Aí nós vemos que é espiritual e não natural. Porque você fica preocupado com uma coisa e não dá limite para aquela coisa, você vê que é a mente, irmão. Você já percebeu que está em casa e bota um hino? Igual o que foi cantado aqui. Então eu tenho ouvido muito ele, queria cantar essa casa, mas qual é o nome dele? A bondade de Deus, sua bondade me seguirá, Senhor. Tu vê que você bota e o ambiente muda. Tu sente Deus falar contigo. Tu sente, parece que você sai dos problemas. Então tu vê quando você se busca contato com o Espírito Santo, tu vê que até parece que porque está numa guerra ali, mas naquele momento tu vê uma habitação do Espírito Santo. Aí o que o diabo quer? Tu sai desse ambiente. Viva as coisas normais. Aí tem pessoas que vão buscar, eu estou aqui preocupado com isso, vou buscar uma música de Roberto Carlos. Uma sofrência. Estou procurando um casamento. Mas não é pecado não, mas é uma sofrência. Daqui a pouco tá. Aí faz sério, irmão. A preocupação faz isso, tira do foco. A pessoa começa a buscar coisa lá fora, que tem na casa do Senhor com sobra. Começa a buscar resposta no prato do inimigo. Por quê? A preocupação faz isso, irmão. Preocupação fez Saúl buscar na feiticeira falar com Samuel, que perdeu a comunhão com Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão. Temos que ter como preciosa a nossa vida em Deus. Preciosa, irmãos. Por isso que Apocalipse diz: guardas o que tem, para que ninguém tome
a sua coroa. Até o seguinte, aprendi, que é bom aprender. Antigamente, os lutadores ali na arena, lutando um com o outro, aí recebia aquela coroazinha, aquela folhazinha de coroa. Aí a luta, qual é? É tomar e cada um que perdesse essa coroa era morto. Então, na luta, na briga ali, entre os romanos ali, a luta era pela própria vida. Quem perdesse a coroa, que era aquela folhinha pela casa da cabeça, igual CVC e outros dos quadros, perdia, era morto. Aí o que acontecia? Guardas o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então o que acontece? Perdia a coroa e era morto. Está na guerra, é a briga para não perder a coroa. Tu matava para não perder a coroa. Quem perdia a coroa era o prêmio, a morte. Pagamento, a morte. Então a briga é para não perder a coroa. Então só diz para eu e você nessa noite: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque a morte pode não ser física, mas pode ser espiritual. Distanciamento da casa do Senhor. E o que é pior, o diabo nos faz achar que nós estamos certos. Pioríssimo. Porque Adão, ele achou que estava certo. Não, Senhor, eu fui com a voz no jardim e me escondi. Se tivesse em comunhão, ele se esconderia? Não. Ele perdeu a comunhão. Então a preocupação nos leva ao medo, à insegurança e à omissão. Por não falar covardia. E aí ele escondeu de Deus. Então nós devemos lutar para não deixar que a preocupação roube a nossa vida com Deus. Amém? Então que passa nessa noite, guardar o seu... Pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas não esqueça que a preocupação te afasta de Deus. Amém? Aqui, outro perigo da preocupação são os pensamentos suicidas, irmão. A pessoa começa a ficar preocupada, dá lugar para a preocupação, e com isso, a resposta, o diabo começa a atiçar a pessoa que não encontra resposta para as coisas da vida, e vem a resposta: se mata, bobo, se mata, bobo. Então a preocupação leva muitos a tirarem a vida. E com problemas que tinham saído. Vê, Judas, se ele pede perdão, Jesus perdoaria ele. Ele ficou com remorso, mas não entrou nele arrependimento. Tem muita gente caminhando assim com remorso. E o pior do remorso não é a acusação. O pior do remorso é a acusação. A gente sabe que errou com Deus, sabe que errou a palavra, sabe que está errando com o Senhor. Aí o diabo começa a acusar. Aí vem as preocupações e a acusação do inferno. Nós temos que ter o quê, irmão? Sabedoria. E não deixar que essas coisas entulhem a nossa vida. Então, a preocupação, a ansiedade, ela causa também pensamentos suicidas. Amém? Aí o tema de hoje é o quê? Criando o horário da preocupação. Então o que você faz? Crie na sua vida, estabeleça um tempo. Como assim? Faz loucura? Não. Você não diz em Jeremias, como nós lemos, na declaração de Jeremias 3:21, traga a memória que te dá. Então, quando for atacado por uma preocupação, eu vou estabelecer: Senhor, eu trabalho o dia todo, não tenho muito tempo. Eu vou tirar todo dia, 10 horas da noite, a hora que eu posso. Vai ser 1 hora. Eu vou anotar todas as coisas que me trazem a preocupação. Anota. Pagar a conta. Faculdade do meu filho. Pagar a casa própria. Buscar fulano que é um lugar assim. Ir no asilo visitar a vovó. Compromisso tal, dar remédio, foi para hora tal. Anota tudo aquilo que é preocupante para você todos os dias. Anota. Aí você estabelece: Senhor, eu vou parar todos os dias, 10 horas da noite, 9 horas da noite, a hora que eu escolher, 1 hora somente. Eu vou trazer todas as preocupações abaixo. Tudo que preocupa você vai ver: eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí você vai ver que no início é até difícil você anotar as preocupações e deixar 1 hora para aquele momento ali. Você está fazendo alguma coisa importante, vem aquele pensamento preocupante. Tu repreende, não? Às 10 horas da noite eu vou pensar em você. Está dirigindo um carro, daqui a pouco teu esposo liga, a esposa liga e tal. Aí
aquela conta está arrependida, aquela conta é para pagar depois da manhã. À noite eu me preocupo com isso. Então a preocupação vem, fala assim, para me tirar do foco. Então vem sempre um momento que tem coisas importantes para fazer, ou buscar o Senhor, ou se entregar a Deus, vem o pensamento do quê? Fala comigo, preocupante. Mas se você criar a hora de preocupação, a caixinha de preocupação, não, agora não.